Alô você, galerinha aí que está de volta, que está curtindo meu canal, né? Eu quero agradecer você por estar assistindo esse canal. Eu quero que vocês deixem seus comentários. Sempre a intenção sempre é melhorar o mesmo, e para que isso ocorra, eu tenho que saber o que está de fato acontecendo, né? Se de fato está bom o áudio, se as imagens estão de fato plausível, né? Se há condição de entender o que está sendo dito, porque feito isso a gente vai tentar melhorar nos próximos vídeos, né? E sempre é importante você estar comentando no canal. Se não se inscreveu ainda, também fique à vontade, né? Sem pressão, né? Mas quanto mais inscritos melhor, porque você terá um alcance maior para algumas pessoas. Bom, essa aula é uma aula rápida, seria uma aula de revisão para a avaliação 1 neste ano. E como nós estudamos ao longo desse bimestre, aí, nessas 2-3 semanas no máximo, sobre a estrutura geológica da Terra. A estrutura da Terra, ela é composta aí, né, de situações internas e externas que acabam transformando e modelando o nosso relevo. E na minha avaliação, vocês irão estudar, estarão verificando, né, questões na prova relacionadas à estrutura da Terra nesse sentido. Então, placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas acontecem, elas se movimentam naturalmente. Essas placas, elas tiveram inicialmente um estudo através do biólogo ali, Alfred Wegener, que descobriu, né, que após vários estudos entendeu que a Terra de fato era um grande mosaico e que a Terra era uma única, né, formava uma única massa continental, chamada Pangeia, e através desses movimentos tectônicos, essas placas, esses blocos, né, foram então se desfragmentando da Terra, formando o que nós entendemos hoje. Só que essa é uma visão da teoria da evolução, mas há também uma outra visão, né, uma teoria chamada teoria criacionista, que diz que a Terra ela passou por um processo de cataclismo, né, após um evento conhecido como dilúvio. Então esse evento acabou também modificando e transformando a estrutura da terrestre ao longo de alguns dias, né, quando as águas abaixaram na superfície da Terra. Essa teoria criacionista que é encontrada na Bíblia Sagrada. Então são duas vertentes, a teoria da evolução e a teoria da criação. Então eu sempre coloco as duas teorias para que vocês possam ter uma noção básica, né, de decidir o que é mais para você interessante. Então essas placas se movimentam e ao se movimentarem, elas transformam o relevo. E existem ali 3 tipos de movimentos básicos de placas tectônicas, né? O movimento divergente, o movimento convergente e o movimento transformante. O divergente, o nome já está quase falando, divide mesmo, né? As placas se separam uma da outra, e ao separar uma da outra, né, o magma que está no seu interior acaba saindo, né, vai surgir naturalmente para encontrar, né, nesse caso ele vai encontrar com a água no oceano. Isso ocorre muito no fundo do oceano, que vai formar ali a chamada cadeia mesoceânica ali no Atlântico. Então, quando as placas divergentes se afastam uma da outra, né, o magma vai subir, obviamente, e ao subir vai entrar em contato com a água oceânica, vai formar a dorsal oceânica. E aí tá uma dica na prova, né? Vocês têm que localizar onde está essa dorsal oceânica. De antemão já falo aqui, né, que a dorsal oceânica está na região do Atlântico, né? No Atlântico, desde o Atlântico Sul até o Atlântico Norte, vai culminar ali com a Islândia. Então essa dorsal ela é formada através da separação
das placas sul-americana com a placa africana. O movimento convergente é um movimento que causa muitos estragos estruturais no relevo e também causa aí danos sem precedentes para a população de países que estão localizados próximo a essas bordas, certo? Então, quando há um contato de placas convergentes, com certeza há um tremor, há um terremoto. E esse terremoto ocorre quando há uma superfície, né? Ou pode ocorrer também um tsunami quando essas placas se movimentam no interior dos assoalhos oceânicos, ok? Geralmente esses contatos ocorrem em bordas de placas. O que é uma área de borda? É onde as duas estão se trincando, diria assim, onde as placas estão se encostando uma na outra, na linguagem mais comum e mais clara para vocês, né? Onde quando há o choque, o contato entre um e outra, ali é a borda, e na borda há o tremor. Esses tremores vai chegar a uma escala de 0 até 10. Quanto mais próximo a 10, né, mais danos causa e mais mortes pode também causar. Então, o movimento convergente é o movimento na qual as placas se encontram uma com a outra, causando tremores na escala Richter, que pode chegar de 0 até 10. Onde há o contato lá no interior da placa, o nome chama-se hipocentro. E é onde o abalo é sentido, né, na superfície da Terra, na superfície, é chamado de epicentro. Então, esses detalhezinhos podem cair na minha avaliação. Então, hipocentro, onde se originou o contato, e epicentro, onde foi sentido o contato já na superfície da Terra. Na minha avaliação também, vocês irão também tentar localizar através de números, né, no mapa das placas tectônicas, através de números, quais são as placas, quem são essas placas, onde elas estão localizadas. Então, por exemplo, uma dicasinha aí, né, saber onde é que fica a placa ali próximo ao Panamá, saber onde fica a placa próximo ali ao norte da África e entender também um pouco da localização da região chamada região da dorsal oceânica que eu falei anteriormente. Então fique atento a essas dicas, entender aonde fica a dorsal oceânica, entender quais os 3 tipos de movimentos de placas, né? Já falei aqui, transformante, divergente, convergente, não nessa ordem necessariamente, mas assim, entender o que acontece quando há o choque entre as placas, né? E aí os tremores ocorrem, né? Às vezes alguns vulcões são despertados, em algumas situações oceânicas ocorrem tsunamis e também quando ocorre em locais residenciais, né, onde há cidades, os estragos são de fato gigantescos. A minha avaliação vai contemplar esses níveis, né? Outra coisa interessante que vocês têm que estudar, gente, como o relevo ele é modificado, como ele é transformado. Existem as ações internas e as ações externas. As ações internas, elas estão relacionadas ao tectonismo e ao vulcanismo. Não são forças que vêm de dentro, chamado na geografia de ação endógenas. As ações endógenas são as forças que são oriundas do interior da Terra. E as transformações que ocorrem no exterior, né, que ocorrem fora do padrão da Terra, fora do seu interior, chama-se forças exógenas. Essas forças exógenas estão atribuídas ou estão relacionadas com as intempéries, né? As erosões oriundas do vento, a erosão eólica, a erosão marinha, a erosão fluvial e a erosão pluvial, bem como a ação do homem. Então, o relevo ele é modificado através dessas erosões, né?
erosão marinha, especialmente na área de falésias ou linha de costa, a erosão eólica, né? A erosão pluvial, então a chuva também causa aí as mudanças no relevo, a erosão fluvial, então a ação dos rios aí ao longo dos seus cursos, e também, em muitos casos, a ação e a erosão oriunda da ação antrópica, né? O homem também tem causado aí a mudança no relevo, quando ele constrói, quando ele cria aberturas no meio da natureza para construir edificações. E por fim, vocês também serão submetidos a uma análise cartográfica, né? Análise de mapas, aí vocês irão responder, preencher, é uma questão de 5º ano, 6º ano, preencher o nosso mapa político do Brasil com as regiões específicas, estados, bem como suas capitais. Então estudem placas tectônicas, limite de placas, tipo de movimento de placas, a transformação do relevo, quais são os agentes que fazem com que ocorram esses relevos, né? Quais são esses agentes, tá bom? Analisar a diferença entre hipocentro e epicentro e analisar a cartografia do nosso país no que diz respeito ao mapa do nosso país político com estados e capitais. 2º ano, esse é o resumo de prova, tá bom? Um resumo básico aí, para vocês terem uma noção do que eu vou cobrar. E para você que quer, né, que está aí no nosso canal, aí talvez nos visitando, eu falei um pouco sobre as teorias, sobre as placas tectônicas e as ações que ocorrem ao longo das nossas existências, tá bom? Grande abraço e vai aqui mais um recadinho. Deixe Deus como centro de suas vidas. Coloque Deus no centro. Ele é o nosso Pai eterno. Por ser nosso Pai eterno, deve ocupar um lugar especial em nossos corações. Forte abraço e até a próxima, se assim o Pai eterno nos permitir.